Eles estão lá querendo sanções, mas esse tarifaço eu não quis produzir a ser feito. Não existe isso. Que é uma tática que eu vi, né, um dos cortes das manifestações, um manifestante dizendo assim, olha, tem que piorar para melhorar. Então, uma ideia de que tem que ser uma terra arrasada, destruir instituições. Ele fala, as pessoas estão cientes de que tem que ter um sacrifício. Do que ele está falando? Assim? Porque o que ele tá, só para tentar explicar, o resultado desse tarifaço vai cair, vai pesar no bolso de brasileiros de esquerda a direita. Então, nessa declaração que ele deu para a Bela, dessas duas possibilidades, ou uma atividade política no Brasil ou viver décadas no exílio, o melhor para o país são muitas décadas de exílio do Eduardo Bolsonaro, que não é um exílio, ele está lá porque quer, ele pode voltar a qualquer momento. Se ele tem medo de ser preso, é porque ele tem dúvidas sobre alguma atitude que ele cometeu. Sadi, desmonta tudo o que, por exemplo, Flávio Bolsonaro ontem veio aqui dizer, né? Que não, isso é o Trump, é o que eu tenho dito, o tarifaço culposo. Eles estão lá querendo sanções, mas esse tarifaço eu não quis produzir a ser feito. Não existe isso. E ele agora confessa que é uma tática que eu vi, né, um dos cortes das manifestações, um manifestante dizendo assim, olha, tem que piorar para melhorar. Então, uma ideia de que tem que ser uma terra arrasada, destruir instituições, prejudicar, crise econômica, é a pauta-bomba, é a internacionalização da pauta-bomba do Eduardo Cunha. O que eles estão fazendo é exatamente o mesmo. Ou seja, aquela ideia de que tinha que piorar bastante o governo Dilma até ela cair para depois melhorar, é exatamente o que eles estão tentando fazer agora com uma interferência externa. E assim, o que a gente tem aqui então é uma confissão de que o tarifaço tem nome e sobrenome, mais uma, né? Eduardo Bolsonaro, após essa articulação da ala bolsonarista de apoiadores para ajudar a família a tentar descolar. O Eduardo está dizendo, não quero, obrigado, eu assumo aqui a responsabilidade, a autoria desse tarifaço. E uma coisa que eu estava pensando é que, quando ele fala de rede social, ele fala, as pessoas estão cientes de que tem que ter um sacrifício. Do que ele está falando? Assim, porque o que ele só para tentar explicar, o resultado desse tarifaço vai cair, vai pesar no bolso de brasileiros de esquerda a direita. Assim, do que ele está falando? Acho que é importante a gente colocar isso. Assim, quem que está topando pagar mais por causa de uma anistia, por causa de uma mudança de foro privilegiado, de um caso que está no Supremo, envolvendo o ex-presidente Bolsonaro, que está sendo acusado de liderar uma trama golpista. Falta combinar com a sociedade, se a sociedade está afim de pagar, e eu acho que a gente pode com segurança dizer aqui que as pessoas não aguentam mais pagar a conta da política, dos políticos. E nesse caso é uma conta criminal de um ex-presidente que está enfrentando um julgamento no Supremo, Otávio. Exato, ele abraçou o tarifaço. Desde o primeiro momento, desde quando as tarifas apareceram, ele disse que ele não tinha pedido, mas que ele achou uma ótima ideia. Por quê? Porque as elites do Brasil também precisam entrar na luta dele para liberar o pai dele, para livrar o Jair Bolsonaro de toda e qualquer investigação, processo, julgamento, seja lá o que for. Então ele abraçou e agora ele quer mais. Ele já está, e ele tem muita clareza disso, ele está no tudo ou nada já. Ele não foi exilado para os Estados Unidos, ele foi para os Estados Unidos porque ele quis, ele não tinha nem investigação contra ele. Lá nos Estados Unidos, ele abertamente começou a tentar, junto ao governo americano, uma forma de coagir a justiça brasileira, de forma declarada. Conseguiu essa forma no tarifaço e na sanção aí da Lei Magnitsky, ou seja, está configurado, está mais do que configurado a coação da justiça aí. Ele sabe perfeitamente bem que se ele pisar no Brasil de novo, ele vai ser julgado por essa acusação grave de tentar coagir a justiça brasileira. Portanto, ele não pode voltar. A parte do plano dele, que eu não sei se é tão simples assim, é quando ele diz que pode ficar décadas e décadas como exilado nos Estados Unidos. Enquanto o governo Trump durar, eu acredito que sim, acredito que ele vai continuar tendo
permissão para continuar nos Estados Unidos o tempo que ele quiser. Eu não sei se a mesma coisa vai valer se outro governo, se vier um governo democrata disposto, por exemplo, a colaborar com a justiça brasileira. Daí não é tão garantida assim a permanência dele nos Estados Unidos por décadas e décadas. Mas por enquanto é verdade. Enquanto ele fica lá, ele está salvo. Se ele vier para o Brasil, ele será investigado e possivelmente condenado e preso. Portanto, ele partiu para o tudo ou nada de forma aberta. Ele quer realmente prejudicar o Brasil o máximo possível para ver se com isso ele dobra as instituições brasileiras, dobra a justiça brasileira, dobra o Congresso Nacional com ameaça aos presidentes da Câmara e do Senado e dobrando assim as instituições, consegue aquele que é o único real objetivo dele, né? Que é salvar o pai dele. Isso vem antes de tudo, salvar o Jair Bolsonaro vem antes de tudo, inclusive do Brasil. Do Eduardo Bolsonaro, a Bela Megali, no jornal o Globo. A Bela fez uma entrevista com um deputado que está nos Estados Unidos, como a gente sabe. O Eduardo Bolsonaro dizendo que trabalha por mais sanções de Trump e que pode passar décadas exilado. Aí ele deu essa frase aqui para a Bela, ó, aspas. Ou tenho 100% de vitória ou 100% de derrota. Ou saio vitorioso e volto a ter uma atividade política no Brasil, ou vou viver aqui décadas em exílio. O Eduardo Bolsonaro deu essa entrevista para a Bela e a gente separou alguns trechos a mais para a gente poder comentar do que chamou bastante atenção, porque ele primeiro volta a ameaçar o presidente da Câmara, Hugo Motta, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, mais uma vez fazendo essas ameaças com sanções se eles não aprovarem projetos que são de interesse e em benefício da família Bolsonaro. Olha o que ele disse aqui, ó, aspas do Eduardo Bolsonaro. Uma vez que não é pautado o impeachment do ministro Alexandre de Moraes no Senado, uma vez que o presidente da Câmara não pauta uma anistia, eles estão entrando no radar das autoridades americanas. As pessoas que estão em posição de poder têm responsabilidades e estão sendo observadas pelas autoridades americanas. Todos eles estão no radar. Então, esse aqui mais uma vez, o Eduardo Bolsonaro deixando claro que se o Congresso não aprovar, o Hugo Motta e o Alcolumbre estão na mira do governo americano. E desmente o Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo e o Flávio Bolsonaro, que dizem que o que Trump decide ninguém sabe, eles não têm nada a ver com isso. Ué, como é que eles sabem que ele vai entrar no radar, eles vão entrar no radar se eles não aprovarem o pacote que eles querem ali de benefícios criminais para a família Bolsonaro? Segundo trecho aqui que eu queria destacar para a gente abrir o debate, é quando o Eduardo Bolsonaro diz assim, ó, até agora nenhum fazendeiro ou produtor agrícola me ligou para dizer que eu deveria parar com as minhas ações. Pelo contrário, eu tenho recebido parabéns e tido muito apoio nas redes sociais. As pessoas entendem que há um sacrifício a ser feito e que o pior mal é essa ditadura de toga comandada pelo ministro Moraes. Eu queria muito saber quem são as pessoas que entendem que há um sacrifício. É a mesma pergunta que eu fiz ontem para o senador Flávio. Quem que os senhores acharam que seriam os terceiros? Vocês têm um pouco de dificuldade, às vezes, Otávio, de entender o básico, porque o Eduardo Bolsonaro, eu conversando hoje mais cedo com um bolsonarista sobre a entrevista, até eles estão olhando e entendendo que não tem mais pedido para parar, que o Eduardo já foi. Então, ele deixa muito claro aqui que o projeto político dele é salvar o pai.